hidrocarbonetos com relação à nomenclatura vão ter essas três partes: prefixo, infixo e sufixo, beleza? Met. E no caso de 2 carbonos? Het. 3 carbonos? Prop. 4 carbonos? But. Até aqui são prefixos, são nomes que a gente não está muito acostumado, tá? E aí tem até um macete que é o MEPB, que é marcou errado Paula Bonita, beleza? Então você pode fazer o seu mnemônico também. Segura esse aí, o que eu tenho por enquanto. Marcou errado Paula Bonita. Até aqui são nomes que a gente não está acostumado. Vamos continuar. Ó, então a gente tem aqui 5 carbonos, pente. E esse aqui é. E a gente também vai ter para as outras quantidades de carbono, deck. Foi aí? Então, esses aí são que a gente tem. A gente agora vai ter o infixo. E esse infixo aí, ele está relacionado com o quê? Ele está sendo baseado em quê? Então, vamos dar uma olhada. Infixos. Bora lá. O infixo ele é baseado, tá, no tipo de ligação química que vai aparecer ali naquela cadeia. Se naquela cadeia, entre carbonos, só aparecer ligação do tipo simples, a gente vai usar o infixo, tá? Só do tipo simples ali, ó, só um risquinho. A gente vai usar beleza? Agora, se você tiver ali uma dupla ligação, você tem uma sequência enorme, mas aparece uma dupla ligação. Então a gente vai ter ali, tem agora uma dupla ligação, qual é o infixo? O infixo vai ser em. E se aparecer a tripla ligação, aquela ligação que se reconhece ali, né? E ela tem 2 πs e uma sigma. Então, para 1, 2, 3, tripla ligação, a gente tem o infixo in. Pode aparecer também caso de alcadienos, até uma cadeia maior, tá? Mas a gente vai se deter aqui o caso de aparecer lá na sequência 2 duplas ligações, ok? Então vão aparecer ali 2 duplas ligações. Então você vai ter aqui uma cadeia enorme, nem tá torta, tá? E você reconhece ali que tem 2 duplas pela cadeia carbônica. Então nesse caso aí, qual vai ser o infixo? Então você vai colocar di, simbolizando que são 2 vezes que aparece algo. Mas aparece o quê? A dupla. Então di em. E dependendo da função orgânica, a gente vai ter ali no final o sufixo. Então, para o álcool, sufixo ol. Para o aldeído, sufixo al. Para acetona, sufixo ona. E para amina, sufixo amina. Ok? Apagar esse olzinho aqui. Qual é o nosso foco nesse vídeo? Vai ser só hidrocarboneto. Então a gente vai acrescentar ali no final a vogal O. Beleza? Prefixo é para a quantidade de carbonos. Infixo, o tipo de ligação química entre os carbonos. Simples, dupla, tripla, em, in. E o sufixo aí, por último, né? É o tipo de função orgânica. Alcanos. Os alcanos, eles são hidrocarbonetos que apresentam entre suas ligações só ligação simples, só ligação do tipo sigma, tá? Então, uma cadeia carbônica aberta que só vai ter ligações simples. Vamos para o primeirão. Lembra lá que se a cadeia tiver só um carbono, qual o prefixo que a gente coloca? Então, vamos começar. Met. Para um carbono, a gente não vai ter essa questão de variação do fixo com dupla ou tripla. Só tem um carbono. Como eu vou avaliar o tipo de ligação que ele faz com outro carbono se tem apenas um? Então, para esse caso, que tem apenas um carbono, fica de fato o an. Então, não vai existir meteno e nem metino. Então, aqui o que a gente tem, tá? É o metan. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Dá aquela olhada. Metano. E aí, você lembra qual é o prefixo para 4 carbonos? Então, marcou errado, Paula Bela. Marcou errado, Paula Bela. Opa, 4. Então, se você falou aí 4, mandou bem. Então, but. Met, et, prop, but, ou but. Infixo para alcano. Vamos deixar claro aqui em cima.
né? Toda vez que a gente tem alcano que só tem ligação do tipo simples, o infixo é an. Lembra disso? Se só tiver ligação simples, o infixo é an. Então, butan. E por ser hidrocarboneto, a gente vai colocar aquele ozinho no final. Butano. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo. Então, ó, um carboninho aqui, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6. A gente já tem aqui 6 carbonos. Qual o prefixo para 6? Então a gente fica aí com X para 6. Então, bora lá. X. Só tem ligação simples. É um alcano. É um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. A gente então vai ter o Ozinho aí no final. Foi? Fechou? Então, tá aí o nosso caso. Vamos ver os alcadianos. Então, di aqui significando que tem duas coisas, ok? E esse em aqui significando que essas duas coisas são duplas. No caso aí, tá? Duas duplas. Vamos dar uma olhada nessa cadeia. A gente tem duas duplas aqui, é o menor alcadiano possível. E aí tá com 1, 2, 3 carbonos ao todo. Então lembrei, met, et, prop e but. Então, para a gente ter aí 3 carbonos, o prefixo é prop. Então, vou pegar aqui. Prop. Duas duplas. É comum no alcadiano a gente colocar um A. Agora ficou bom. Propar de o quê? Em duas duplas. E por ser de carboneto, Ozinho no final. Propadieno. Qual desses sentidos você vê que tem uma menor numeração para os carbonos que estão com dupla ligação? Então a gente percebe aqui que é a unha amarelo. Você concorda? A gente tem dupla ligação entre a posição 1 e 2, dupla ligação entre a posição 2 e 3. Então, que está em vermelho, eu vou apagar, ó. Para a gente ela não vai ser interessante. A gente apagou. E agora a gente vai dar um nome. 4 carbonos, qual é o prefixo? But. Lembra lá? Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. E aí? Vamos colocar o azinho. Colocamos aquele azinho maroto aí, esperto. E agora vamos. As duplas ligações estão entre quais carbonos? A gente não precisou disso para o caso anterior, porque só tinha só tinham 3 carbonos, mas a partir de 4 a gente precisa dizer. Então tá entre o carbono 1 e o 2, qual é a menor numeração? Entre o carbono 2 e 3, qual a menor numeração? Então ficou aqui. Buta. 1, 2. Os números a gente separa com vírgula. 1, 2. Dien. Hidrocarboneto. Ozinho no final. Carbono entre a 1 e 2 e entre a 4 e 5. E no outro caso a gente tem entre a 3 e 4 e 6 e 7. Tá? Sempre menores números possíveis. E aí, que você pode pensar até na soma também. Então, o menor número possível vai ser em amarelo, 1 e 2 e 4 e 5. Tá? Então, ficou posição 1 e 2 seria a posição 1 e 4 e 5 seria a posição 4. Depois vai ficar 7 carbonos. Ept. Lembra lá que é bem parecido com o que a gente já tem para figuras geométricas. Pent, Ex, Ept, Oct. Então, 5 Pent, 6 Ex, 7 Ept. A gente pode acrescentar o azinho aqui, não tem problema. Então, hepta. Exposições. Então, vamos lá para as exposições. Só apagar o vermelho 4 que ficou aqui, né? As posições, a gente ficou com entre 1 e 2, posição 1. Entre 4 e 5, posição 4. Então, ficou 1, 4, de, em, ozinho no final. Higieno. Hepta, 1, 4. Higieno. A gente tem uma cadeia carbônica aqui com 3 carbonos. Então, a gente tem o prop. Aí chega a tripla ligação. Prop, propeno. Propino, geralmente, a gente não numera. Então, ficou aqui prop, in, que é o infixo. E agora, por último, o nosso sufixo. Então, um ozinho
propino, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio O no final. Vamos lá, continuando aqui. Agora a gente tem a cadeia com 5. Em qual das duas possibilidades a tripla ligação ficou com o menor número possível? Então a tripla ligação aqui ficou em amarelo. Essa que está em sentido direita para a esquerda, ficou entre os carbonos 2 e 3. Enquanto que na de vermelho, ou em vermelho, ficou entre o 3 e o 4. Então, amarelo é nossa selecionada. Menor numeração possível para a insaturação. É a nossa prioridade. São 5 carbonos. Qual o prefixo para 5? Você lembra? Lá, prefixo para 5 é o pente. Tem ligação simples, dupla ou tripla? Tripla. Está em qual posição? Entre o carbono 2 e 3. Entre o 2 e o 3? Sim, entre o 2 e o 3. E qual o número que eu escolho? Menor número. Lembrou? Menor. Então, ó, hífenzinho. Menor número aqui, né? Entre o 2 e o 3 é o 2. Mas o que tem na posição 2? Tem uma tripla. E como que eu comunico isso? Com um infixo. E o infixo é o in. Só carbono e hidrogênio. Então, ó, Ozinho no final. Pente 2 aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tem gente que tem o hábito de chegar e colocar o 5 aqui, ó. Presta atenção. Tenta ver a distância, ver tudo direitinho. Por quê? Geralmente, quando a gente tem uma distância grande assim, tá? O que ocorre? Sabe? Pode ver que a ligação está alongada. Ela não precisa ser tão longa, tão comprida, em comparação com as outras, se tiver só uma ligação tripla. Não precisaria disso, tá? Mas a tripla, ela requer que as ligações ao lado fiquem na mesma linha. Então, olha aqui para o carbono. Onde começa a tripla, tem um carbono. Onde termina a tripla, tem um carbono. Além desse aqui. Então, não é 4 e 5, é 4, 5, 6, 7, 8. Deu para pegar? Onde iniciou a tripla ligação, tem um carbono. Onde terminou a tripla ligação, tem um carbono. Então a gente tem uma cadeia com 8 carbonos. Numerar de outra forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em qual dessas numerações a cadeia carbônica aí, né, a insaturação que está nessa cadeia, recebe a menor numeração possível? Novamente é em amarelo, é essa aqui de baixo. A insaturação, a tripla, está entre o carbono 3 e o carbono 6, enquanto que na em azul tem o carbono 6 e o 7. Então a gente vai fazer aqui agora a nossa escolha. Escolhemos a menor, que é em amarelo. Vamos apagar esses então aqui em azul para não nos confundir. Eita. Pronto, apaguei. 8 carbonos. Qual é o prefixo para 8? Oct. Aí você pergunta, para o infixo, tem saturação? Sim, tem a tripla ligação, ó. E essa tripla ligação, ela está entre quais carbonos? Entre o 3 e o 4. Tá bom, então vou colocar um hífenzinho aqui. Escolho o menor número entre 3 e 4. 3. Eita. Tá? E Ozinho no final, porque é hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Então, no ciclo, a gente vai colocar um nomezinho especial na frente da cadeia. Ciclo. E os alcanos de cadeia fechada? Não são só alcanos, são cicloalcanos. A gente vai ver que ciclo. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3 carbonos. Então, para esses 3 carbonos, a nomenclatura é prop. Então, ciclo prop. Mas aí qual o infixo que a gente coloca? Olha, se a ligação é simples, a gente vai colocar o infixo pan. Ciclopropan. Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Então coloca um Ozinho no final. E a cadeia de baixo? Aqui está com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então qual o prefixo para 4 carbonos? O prefixo é but. Mas a cadeia é aberta ou fechada? Ela é uma cadeia aberta com 4 carbonos ou é fechada? Ela é fechada. Então eu preciso diferenciá-la colocando uma palavra na frente. Que palavra é essa? A gente coloca a palavra ciclo. Então, ciclo, but, só tem ligação simples. Só tem carbono e hidrogênio. Ozinho no final.
Esse cara aqui de baixo, que é uma cadeia aberta, no caso ele é o butano. Então perceba a diferença entre cadeia aberta e fechada. Ali está um ciclo butano, ele é um ciclo alcano, enquanto só o butano aqui embaixo é uma cadeia aberta, que é no caso só alcano. Então, ó, vamos lá. A gente está aqui em ciclos ainda, cadeias fechadas. Então, ó, todo ciclo que tiver uma dupla ligação a gente vai chamar de ciclo alceno. Então, ciclo quer dizer que a cadeia é fechada. E a gente vai usar também na nomenclatura o nome ciclo, antes de prefixo, infixo e sufixo. Esse caso aqui é um ciclo alceno. Então, esse en aqui representa, tá, que a gente tem ligação dupla. E na hora de a gente dar a nomenclatura, a gente vai acrescentar aí o en, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma cadeia carbônica que está com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vamos botar a primeira palavra. Ciclo. Por quê? Porque a cadeia é fechada. Com 5 carbonos. Pente. Beleza. Vim aqui e vou indicar se o tipo de ligação que ocorre, dupla ou tripla, pelo menos tem uma dupla ou tripla. Tem a dupla ali. Então, a gente vai colocar em. Só tem carbono e hidrogênio. Ozinho no final. Ok? Então, por ser hidrocarboneto, a gente destaca ali com aquele ozinho no final. Segundo caso aqui, nosso segundo exemplo, né? Então, a gente está no exemplo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar uma dupla aqui, né? Para a gente ter nosso en. Então, cadeia fechada, uma palavra, ciclo, 6 carbonos, X, dupla ligação, en. Só tem carbono e hidrogênio, Ozinho no final. E aqui, para a gente fechar, a gente tem os aromáticos, tá? Não tem muito mistério. É só conhecer os principais mesmo. Então, um anel aromático só é o benzeno. Dois anéis aromáticos. Aí a gente tem o naftaleno. Aí chegando aqui em três anéis aromáticos. Assim, um do ladinho do outro, tá vendo? A gente chama ele de antraceno. Um nome bem bonito. E por último aqui, você vai ter dois, um do lado do outro, tá vendo? Como se fosse um naftaleno. E para cima aqui na diagonal, a gente vai ter mais um anel aromático. E a gente chama isso aqui de, adivinha o nome? Lindo, belo, fenantreno. E assim, a gente fechou aí a nomenclatura. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, dar essa moral. Toca aí no sininho para que as notificações cheguem para você. E lembrando, cara, foi útil para você? É útil para alguém que você conhece? Compartilha e vamos ajudar.